Infelizmente, vivemos um momento muito difícil no futebol brasileiro quando o assunto se trata de centroavantes. Em 2019, apenas 2 jogadores conseguiram fazer mais de 9 gols pelo Brasileirão. Gilberto do Bahia, que marcou 10 gols, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, o artilheiro do campeonato com 17 gols, além dos 9 gols disputando a Libertadores da América. Mesmo assim, esse número é baixo para um país onde já teve vários craques com a camisa 9, camisa tradicional de centroavante. Ronaldo, Romário, Evair, Roberto Dinamite, Luiz Fabiano e até o Fred em seu melhor momento. Hoje, o Chuteira Preta traz um centroavante que marcou época e fez muitos gols com a camisa do São Paulo, Fluminense, Ponte Preta e Atlético Paranaense. Então, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Washington Estecanela Cerqueira, ou melhor, Washington Coração Valente. Nasceu em Brasília, capital do Brasil, e foi lá onde conheceu o futebol, estreando suas chuteiras nas categorias de base do Brasília em 1989, com apenas 14 anos de idade. 2 anos depois, o jovem jogador se transferiu para o Caxias, do Rio Grande do Sul, onde conseguiu se profissionalizar quando completou seus 18 anos. Em 1996, com 21 anos, Washington teve seus primeiros problemas de saúde jogando futebol. Após uma lesão no tornozelo, que o deixou afastado por 40 dias, o centroavante perdeu 10 quilos e passou a sentir muita sede e urinar constantemente. O jogador consultou um médico e, após a realização de exames, descobriu que possuía diabetes tipo 1. Desde então, Washington passou a consultar-se periodicamente com uma nutricionista e um endocrinologista, além de tomar diariamente altas doses de insulina e outros medicamentos. Tirando os problemas médicos, Washington já estava se destacando no futebol, marcando muitos gols pelo Caxias. Com isso, em 1997, com 22 anos, o jogador chamou a atenção do Internacional da capital gaúcha, onde foi contratado e fez seu primeiro gol no dia 8 de fevereiro, em um amistoso contra o Platense. Porém, teve uma passagem apagada no Beira-Rio, e no ano seguinte foi tentar a sorte no maior rival do seu clube atual, o Grêmio. Mas a sorte não estava com ele se tratando de jogar nos grandes do futebol gaúcho. Após uma série de lesões, Washington não conseguiu disputar nenhum jogo oficial pelo tricolor gaúcho e decidiu retornar ao Caxias. A volta para o Grená do Povo fez com que o jogador voltasse a se destacar no futebol, fazendo dele um dos maiores ídolos do time gaúcho. Mas depois de um tempo, foi vendido para o Paraná, onde conseguiu marcar 11 gols em 22 jogos. Em Curitiba, ficou pouco tempo, até porque sua vida iria mudar positivamente, indo para a Ponte Preta nos anos 2000. Washington foi apresentado oficialmente pela equipe de Campinas em 26 de julho de 2000, pela Macaca. Com 25 anos, o jogador encontrou os holofotes a nível nacional no Campeonato Brasileiro de 2000, que na época era denominado como Copa João Avalanche. O atacante marcou 16 gols, mas foi em 2001 que sua carreira definitivamente deslanchou. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 14 gols marcados e artilheiro da Copa do Brasil com 12 gols, levando a Ponte Preta às semifinais da competição, feito inédito na história do clube. Foi nesse ano também em que o Washington vestiu a amarelinha da seleção brasileira pela primeira vez. Na seleção, o centroavante fez apenas 9 jogos e 3 gols. Como todo jogador, o bom sempre chama a atenção dos europeus, e com o Washington não foi diferente. Por 5 milhões de dólares, foi vendido para o Fenerbahçe da Turquia. Antes de ir para lá, o jogador deixou claro que viveu seus melhores momentos da carreira na Macaca e agradeceu a torcida. Ele deixou a Ponte Preta com 59 gols em 67 jogos. No time turco, Washington teve o maior problema em toda sua carreira, uma lesão cardiovascular. No dia 27 de novembro, ele sentiu dores no peito e deu entrada em um hospital da Turquia por conta de um pré-infarto. O atacante foi prontamente submetido a um cateterismo e uma angioplastia. Apesar de os procedimentos não impedirem que o atacante prosseguisse com sua carreira, o Fenerbahçe suspendeu o pagamento de seus salários. Com todo esse problema, o jogador teve que ir em busca de um novo clube no Brasil para voltar a fazer o que ama. E no dia 6 de maio de 2003, o atacante fechava seu contrato com o Atlético Paranaense. Mesmo sendo contratado no início de 2003, Washington só foi fazer uma partida oficial pelo clube paranaense em fevereiro de 2004. Tudo por conta do seu problema no coração. Para ter uma ideia, o centroavante foi reprovado nos exames, fez um acordo com o Atlético para ficar 6 meses sem receber salário e treinando com o time B. Com isso, novos exames eram feitos mensalmente, até que tudo deu certo e finalmente foi para o time A do Furacão.
No Atlético Paranaense, o Washington fez o maior feito da história da sua vida e da história do Campeonato Brasileiro. Ele fez 34 gols e se tornou o jogador com mais gols em uma única temporada do campeonato. Esse recorde nunca foi batido até hoje. Já com 32 anos e depois de um ano excelente pelo Atlético Paranaense, Washington foi contratado pelo Tokyo Verdy do Japão, onde foi apresentado em janeiro de 2005. Lá, o jogador mostrou novamente ser um bom atacante, fazendo 19 gols em 21 jogos. No ano seguinte, fez uma nova transferência, agora para um novo clube japonês, o poderoso Urawa Red Diamonds, que tinha terminado o campeonato passado na segunda posição. No Urawa, Washington conseguiu o título do campeonato japonês de 2006, se tornando o artilheiro da equipe ao lado de outro brasileiro, Magno Alves, que atuava na época no Gamba Osaka. Os dois fizeram 26 gols pelos seus clubes. Antes de voltar para o Brasil, o atacante ainda fez mais uma temporada pelo clube japonês, mas seu desempenho foi mais discreto, fazendo 16 gols e deixando o Urawa Red Diamonds em segundo lugar no campeonato nacional. Em 2008, Washington tinha um novo desafio. Vestindo a camisa do Fluminense, sua missão era a busca do título da Libertadores da América. Na primeira fase, marcou um gol na vitória por 6-0 sobre o Arsenal de Sarandi e foi decisivo na vitória por 2-1 sobre o Libertad, fazendo ambos os gols. Nas quartas de finais, marcou seu nome pelo Fluminense. Num jogaço contra o São Paulo, o time carioca tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. No jogo de volta, Washington marcou logo aos 12 minutos do primeiro tempo, mas não demorou muito para que Adriano empatasse as coisas para o São Paulo. Dodô conseguiu fazer mais um para o tricolor carioca, fazendo 2-1, porém o gol fora ia classificando os paulistas. Até que aos 47 do segundo tempo, o Washington recebe na área e faz de cabeça, 3-1 Fluminense, levando os cariocas à semifinal da competição. Na semi, tinham pela frente o gigante Boca Juniors de Palermo e companhia. Após um primeiro jogo em empate por 2-2, o Fluminense conseguiu fazer 3-1 no jogo de volta, com um gol do centroavante, o que levava para a final da Libertadores. Chegando finalmente na finalíssima, a sorte não sorriu para os tricolores cariocas. Após perder por 4-2 para a LDU, o Fluminense conseguiu reverter o jogo em casa, fazendo 3-1 e levando o jogo para as penalidades. Porém, com a perda de 3 pênaltis, sendo um deles de Washington, o Fluminense perdeu o título da competição para a LDU. Nesse mesmo ano, o Washington ainda fez seu nome no Campeonato Brasileiro mais uma vez, fazendo 21 gols e se tornando artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 2009, o Washington foi transferido para o São Paulo. No clube paulista, deixou novamente seu nome marcado, como tinha feito com os últimos clubes em que passou. 32 gols marcados em 56 partidas durante a temporada, e acabou se tornando o maior artilheiro do São Paulo desde a saída de Luiz Fabiano da equipe em 2004. Nesse ano, o tricolor paulista terminou na terceira colocação do Campeonato Nacional. Com a boa performance, o atacante teve seu contrato renovado por mais um ano, e em 2010 teve um comportamento discreto, fazendo apenas 6 gols pelo estadual e 5 na Libertadores. Com as chegadas de Fernandão e Ricardo Oliveira, o Washington perdeu espaço no Morumbi e acabou rescindindo o contrato e voltando para o tricolor carioca. Novamente, a escolha foi certa e o Washington conquistou o título do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Na ocasião, o centroavante fez 10 gols com as cores verde, vermelho e branco. Em 2011, Washington pendurou as chuteiras. Ao todo foram 449 jogos por diversos clubes, fazendo 344 gols. Um excelente número quando se trata de um bom centroavante. Após a aposentadoria, Washington se arriscou como técnico em alguns clubes como Vitória da Conquista e Itabaiana, mas logo depois foi contratado pela CBF como diretor de desenvolvimento. Porém, em fevereiro desse ano, Coração Valente foi demitido após zerar o banco do Caxias no jogo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, mostrando uma imagem da partida no celular. Por mais que teve um desfecho ruim na CBF, Washington teve grandes momentos na carreira, passando por altos e baixos, marcando seu nome por onde passou e mostrando que é um guerreiro, que é um coração valente. Agora nos responda, quem você quer ver no próximo Chuteira Preta? Escreve aí nos comentários e se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. O Chuteira Preta vai ficando por aqui e até a próxima.